alunos! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais uma aula de literatura e a nossa estética literária do mês de outubro será simbolismo, tá? Então fique de olho no simbolismo. Antes de iniciarmos a leitura, deixa eu falar para vocês, o simbolismo ele surge no século XIX, certo? Século em que estava acontecendo também outras estéticas literárias, tá? Como, por exemplo, realismo, tá? Naturalismo e parnasianismo. Então, ele surge nessa mesma época, certo? Mas, vamos lá, o realismo buscava entender o quê? Buscava pensar com a razão, não é verdade? E o naturalismo? O naturalismo, ele buscava entender a sociedade pelas coisas externas, enquanto o parnasianismo buscava o quê? Entender a estrutura, porque para o parnasianismo o importante era a estética, ok? Então, o simbolismo, ele surge um pensamento que se assemelha ao romantismo, certo? Mas que não é igual. Confuso, né? Mas vamos entender com calma, certo? Quando o simbolismo surge, o que está havendo naquele momento? A indústria está em alta, certo? Há um grande progresso da indústria, ok? Então, com o avanço tecnológico, o que acontece? Os físicos, astrônomos e matemáticos examinam a natureza humana desapaixonadamente, tá? O que se leva em conta nesse momento? Nesse momento, pessoal, o homem, ele volta-se para interesses materiais, certo? E deixa de lado as emoções, ok? Então, com o progresso industrial, levantou-se a hipótese de que o homem julgava o homem como elemento inferior. Veja só, devido ao progresso da indústria, não libertando e tampouco potencializando suas qualidades. O que acontece? Gente, com o capitalismo e a evolução da ciência e da tecnologia, o mundo ele volta o olhar, o seu interesse para o que é material, tudo bem? Mesmo com esse progresso, o que acontece? A classe trabalhadora não obteve melhoria em suas condições de vida. A classe trabalhadora foi a que mais sofreu com o progresso industrial. Por quê? Por causa da exploração de mão de obra, como meio de auferir grandes lucros pelos empreendedores capitalistas. E isso gerou uma insatisfação e frustração ao homem comum, tá? E esse desconcerto do mundo é reflexo da frustração que todo o avanço tecnológico da era realista causou. Havia uma grande euforia em relação à ciência, mas os avanços não são para todos. Essa desigualdade é o que causou toda essa frustração ao homem comum. Com o progresso industrial, houve um aumento da concorrência, certo? Onde as grandes empresas acabaram se sobressaindo, tá? E as pequenas empresas sofrendo por falta de mercado consumidor, certo? Então, o homem comum, ele busca algo para se amparar, certo? E tentar fugir desse mundo físico. Então, o que acontece? Nesse aspecto, o simbolismo ele se aproxima do romantismo, tá? Quando ele tende a fugir do mundo físico, que não satisfaz, daquele mundo de desigualdade, onde o que importa é o que é material, o que é lógico, o que é objetivo,
tá? E assim o homem comum passa a buscar conforto no lado místico e espiritual do universo. Tudo bem? Simbolismo, ele é uma estética literária do século XIX que se opõe à objetividade parnasiana, aos pontos de vista cientificistas da elite intelectual da época, representadas na literatura pelo fatalismo naturalista. O simbolismo, pessoal, ele se opõe ao parnasianismo, ao realismo, ao naturalismo, certo? Por quê? Porque é uma estética que vai tentar fugir desses pontos de vista cientificistas, vai tentar fugir da objetividade, certo? E é então que nós vamos ter uma certa semelhança do simbolismo com o romantismo. Então, eu coloquei aqui revivescência romântica, retorno ao romantismo. Alguns estudiosos falam que o simbolismo é um prolongamento do romantismo, é uma volta, um retorno, né, ao romantismo, mas vamos entender melhor. A busca pelo subjetivismo revela-se na arte como um retorno ao romantismo, em que o anseio pelo refúgio fora do mundo real era valorizado. Então, nesse sentido, o predomínio da emoção supera o cientificismo e o objetivismo do período anterior, mais uma emoção carregada de frustrações e tristezas em decorrência do momento vivido na época, certo? Vamos agora ver a diferença entre simbolismo e romantismo, tá? Os simbolistas buscam entender o inconsciente, certo? E entender também a espiritualidade e crescer espiritualmente, ou seja, eles buscavam solucionar tais questões. Já os românticos viviam um eterno sofrimento, né? Os românticos não tentavam entender o que se passava no inconsciente, certo? Temos aqui um pequeno trecho do Edmund Wilson, certo? Que diz assim: o movimento cujo maduro desenvolvimento estamos hoje testemunhando não é mera degenerescência ou prolongamento do romantismo. O que temos hoje é um movimento inteiramente distinto. Então, veja só, o simbolismo, o próprio nome trouxe alguns questionamentos, né? Porque o próprio nome não especifica, de fato, o significado em si, não especifica, certo? O simbolismo é algo simbólico, é algo que é sugestivo. Então, não podemos afirmar que o simbolismo é semelhante. Aliás, não podemos afirmar que o simbolismo é um prolongamento do romantismo, porque o Wilson diz isso, que o que temos hoje é um movimento inteiramente distinto, diferente, certo? Então, até coloquei aqui a imagem falsos cognatos, tá? O simbolismo ele é semelhante ao romantismo, mas não é igual. A poesia simbolista buscava o quê? Buscava a sonoridade ao invés do rigor formal vigente dos parnasianos. Sua poesia era voltada a efeitos sonoros com certa musicalidade. Então, veja só, a poesia simbolista ela se diferencia da poesia parnasiana, por quê? A poesia parnasiana buscava o rigor formal, uma estética perfeita, certo? Já a poesia simbolista, ela busca a musicalidade. Veja só esse pequeno trecho de Cruz e Souza, que diz assim: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Então, a repetição de consoantes, a repetição de vogais, traz esse efeito sonoro, certo? Traz essa musicalidade. Então, quando vocês lerem uma poesia que traz essa musicalidade, certo? Lembrem de simbolismo.
provavelmente será uma poesia simbolista, porque eu quero deixar claro para vocês que a poesia simbolista, ela traz a assonância, a repetição de vogais, tá? Por exemplo, aqui nós temos a vogal A se repetindo diversas vezes. Nós temos a vogal O também se repetindo algumas vezes. E a vogal E também aparece aqui algumas vezes. Então, essa repetição de vogais se dá o nome de assonância, tá? E a repetição de consoantes? A repetição de consoantes se chama, é a figura de linguagem que se chama aliteração, certo? Aqui nós temos a repetição do V, da letra V, certo? Também várias vezes. Temos a repetição do L, que aparece aqui constante, certo? Temos também a repetição da consoante Z, aqui, na cor vermelha, certo? E da consoante S também. O S aparece também algumas vezes. A sinestesia, que é a próxima figura de linguagem, ela é a figura de linguagem que, por meio de associação de palavras, nos causa certas sensações, tá? Sensações, por exemplo, como tato, olfato, audição, paladar, certo? Então, aqui quando o trecho diz veludosas vozes, é como se a gente pudesse sentir que essa voz, ela é uma voz suave, certo? Então, aí nós temos a sensação do tato, que você pode tocar e sentir essa suavidade, tá? Então, vamos seguir agora. Há um apelo ao metafísico, ao inconsciente, ao mundo espiritual. Então, o simbolismo, ele traz isso, ele traz esse apelo. Ele busca o que é inconsciente, ele busca a imaginação, certo? E também ele busca o mistério, o que é místico, certo? Para dar conta dessa nova realidade, né, essa realidade do século XIX, tá? Do contexto histórico que eu contei para vocês, que eu relatei, é preciso uma linguagem simbólica o suficiente que possa sugerir em vez de descrever. Então, o simbolismo, ele não descreve, ele não vai ao ponto, tá? Ele deixa você entender da sua forma, ok? O poeta simbolista, ele sente-se desconfortável no mundo e é tomado de um profundo pessimismo que o leva a valorizar a morte, o soturno, o mistério. Então, é nesse ponto que se assemelha ao romantismo, tá? Mas lembrando que simbolismo não é igual ao romantismo. Então, esse gosto pela fúnebre levou o simbolismo a ser chamado de decadentismo. Tudo bem? Aqui são algumas características dessa estética literária. Predominância da emoção, certo? O retorno da emoção surge com o simbolismo, tá? O objeto deve ser subentendido, não se mostrado claramente, daí o simbolismo. Então, para eles, o importante não é descrever algo de fato como é. O importante é sugerir algo, é sugerir um determinado entendimento de um objeto, certo? Porque as pessoas não têm uma visão igual de um objeto. Então, para eles, o importante era sugerir, por meio de simbologias, tá, um determinado objeto. Certo? Então, vamos seguir aqui a musicalidade. Musicalidade é uma marca
do simbolismo, das obras simbolistas? Através de que? Aliterações, assonâncias e outras figuras de estilo, certo? A literação, lembrando que é a repetição de consoantes, tá? Assonâncias é a repetição de vogais, certo? Referências a cores, principalmente a branca. Então, vocês vão perceber, quando vocês buscarem ler algum texto simbolista, vocês vão perceber essa obsessão pela cor branca. Daqui a pouco, vocês vão entender melhor por que essa obsessão pela cor branca. Presença de motivos religiosos, a poesia representaria uma espécie de ritual, porque os simbolistas buscam na espiritualidade um refúgio, certo? Então, vai sim ter muita essa questão religiosa presente nas obras simbolistas. Sonho, imaginação, espiritualismo, o simbolismo ele tem essa pegada de buscar pela imaginação, pelo espiritual, pelo místico, pelo sonho, mistério, certo? Subjetividade, muito presente também no simbolismo. É tanto que o simbolismo ele é contra, ele se opõe ao realismo, que é uma estética objetiva, certo? O uso da figura de linguagem sinestesia, que representa o quê? A fusão de sensações, tá? Palavras que elas são associadas a sensações. Beijo amargo, aí você sente, né, a sensação do quê? Do paladar, certo? Cheiro azul, veja que cheiro traz a sensação de quê? Do olfato, certo? Além de outras como personificação e metáfora, também pode aparecer nas obras simbolistas, certo? Vamos seguir precursor do simbolismo. Então, pessoal, o simbolismo é uma estética que não surge aqui no Brasil, ele surge na França, e um dos principais nomes desse movimento foi o poeta realista Charles Baudelaire. Alguns chegam a considerá-lo como simbolista, tal sua importância para o movimento. Entretanto, quando o simbolismo ele se configura na França, quando ele realmente se consolida, né, Baudelaire já não estava vivo. Assim, podemos dizer que o poeta foi um pré-simbolista, porque ele não chegou a ver o ápice do simbolismo, né? Ele não chegou a ver o avanço, o desenvolvimento desse movimento literário, certo? Então, ele é considerado como um pré-simbolista, alguém que iniciou o movimento. Então, aqui nós temos dois principais autores simbolistas do Brasil, tá? Cruz e Souza, tá? O Cruz e Souza, pessoal, vocês percebem que ele é um homem negro, tá? E por conta disso, ele sofreu muito na sua infância por ser negro, certo? É por isso que as obras do Cruz e Souza, vocês vão perceber muito a obsessão pela cor branca. Inconscientemente, ele traz essa obsessão pela cor branca justamente pelo fato de ter sofrido quando criança pela sua cor, certo? Nós temos também o Alfonso de Guimarães. O Alfonso de Guimarães, ele também é outro poeta simbolista, tá? E ele, por ter perdido a noiva dele, ele traz temáticas em suas obras sobre morte, tá? Sofrimento de amor, muita coisa religiosa também, porque ele era muito religioso, certo? Enquanto o Cruz e Souza traz essa obsessão pela cor branca, traz uma musicalidade para os seus poemas, certo? E um sofrimento. Por quê? Porque os simbolistas tinham essa pegada de pessimismo também, assim como o romantismo. Gente, bons estudos. Eu espero que vocês realmente tenham entendido. Caso não, vocês podem assistir mais uma vez essa videoaula, tá? Até que fique claro o assunto para vocês. Também vocês podem estar fazendo perguntas lá no meu privado, tudo bem?
E é isso, até mais. Beijo!